Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E para você que está nos assistindo pela primeira vez e para os que já me acompanham há algum tempo, vou mais uma vez reforçar que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Mas como aqui nos programas a gente não consegue comentar a revista inteira, então convido vocês a acessarem o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele, vocês poderão ler a revista na íntegra, vai conseguir verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo de vocês e vai conseguir também entrar em contato com a gente através do Fale Conosco, @revistabemmais.com.br, ou pelo telefone, se preferirem, que é o 35 34 93 10, e solicite sua assinatura. Pessoal, o meu convidado de hoje é o Eduardo Maluf. Ele é bacharel em Administração de Empresas pela PUC, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos pelo INPG, com mestrado em Gestão Política e Organizações Públicas pela Unifesp. Também é coordenador do Departamento de Avaliações Econômicas da Equity. Eu sempre me enrosco na empresa dele. Ele vai falar direito, tá? Engenharia e Avaliações. E ele veio nos falar sobre esse cenário. Eu gostaria de ter um outro nome, mas é um cenário de crise econômica e financeira. E também política, né, Eduardo? Uhum. Né? E vai aí nos explicar o que a gente tem que fazer, quais são as perspectivas, enfim. Eduardo, seja muito bem-vindo. Você já é da casa. Repete para o pessoal o nome da sua última empresa. A empresa é Equity Engenharia e Avaliações. Olha, hoje eu cheguei perto, eu não sei. Eu já me enrosquei em outras vezes, fica aquela coisa, vou falar certo ou vou falar errado. E aí, enfim, o nosso bate-papo ele é importante, ele é necessário, mas a gente vem, de uma certa forma, sendo saturado por isso tudo que está acontecendo, não é, Eduardo? Então, eu vou deixar na sua mão a responsabilidade de fazer esse nosso tema de hoje ser assim, um bate-papo descontraído, ou seja, vamos rir para não chorar. Sim, seria o melhor caminho, né? Então, fala pra gente. Uma coisa que a gente tem ouvido diariamente nessas notícias, né? Déficit primário. O que é déficit primário? Por que o governo faz isso? Então, se mete nisso? Vamos tentar aí traçar um paralelo para que nós possamos aí estabelecer um entendimento, né? Imagine você, né, que tem seu salário, tem as suas contas, né, e você observa que ao sentar ali, né, para fechar as contas, percebe que o dinheiro do salário não deu, né? Isso é algo muito comum, principalmente se você não tem um planejamento financeiro, tá? Que é algo que nós precisamos insistir, né? Gastamos muitas vezes aí com uma certa inconsequência, existe aí um fator, né, inflação que está presente hoje como nunca, então a geração mais nova fica um pouco assustada com essa expressão, mas nós que somos aí da geração anterior, nós vivenciamos essa realidade. Então na hora que você senta, né, e verifica que o teu salário não cobriu, né, ou o seu rendimento não cobriu as suas despesas, você está em déficit. Tá? Então, quando o governo, né, diz aí que ele está em déficit primário, significa que, né, tudo aquilo que ele arrecadou em tributação não foi suficiente para pagar as contas, né, básicas, educação, saúde, funcionalismo público. E aí ele precisa recorrer, né, ao que nós chamamos de endividamento. Então, por que né, se toca muito nesse assunto agora, né? Essa onda começou a partir de agosto, quando o governo, né, através do Ministério da Fazenda e Planejamento, encaminharam para o Congresso Nacional o orçamento de 2016, que é o ano que logo começa aí, né? E se evidenciou, né, pela primeira vez na história, o déficit, né, de 32 bilhões e meio, não vou, de reais, que assustou os economistas, analistas, mas também que se constitui uma confirmação, né? Na verdade são 30
30 bilhões e meio, né? Nós tivemos 32 bilhões e meio de déficit primário já em 2014. Em 2015 estamos encaminhando aí para uma cifra talvez um pouco maior. Então, se você for olhar para o lado otimista, né? Aquela história do vovô sempre otimista, significa que você está reduzindo o déficit, mas é um quadro preocupante. Porque mostra que você não está tendo controle sobre as contas públicas, sobre as suas contas. É como se você estivesse gastando mais, que é o que está acontecendo na pessoa física, do que ganhando. Agora, você lembrou bem, né? Em agosto, o ministro das Finanças disse... Planejamento? Exato. Obrigada. Que é questão de dias para a gente se recuperar. Ele, na ocasião, acreditava em que era uma crise da qual nós precisamos de apenas dias. O que você pensa sobre isso? Eu não me recordo exatamente da fala, então eu não vou comentar a fala, eu vou comentar sobre a situação, né? A situação, ela veio para ficar, não é algo assim, 2015 passou, entraremos em 2016 sem um quadro, né, de aperto, sem um quadro de ajuste. Porque a palavra crise, ela está muito associada ao ajuste, né, que estamos vivenciando. Primeiro, o governo precisa ajustar as suas contas. E nós, enquanto, né, contribuintes, enquanto pessoas físicas, empresas, precisamos nos ajustar a essa realidade também. Então, a crise, ela veio para ficar. E eu diria para você assim, veio para ficar em que sentido? De ajuste é necessário, tá? Não vai ser permanente. Estamos falando aí em 2017, o início de um processo de recuperação que vai, né, culminar em 2018. Então, em 2016 não é um cenário bom, mas eu acho que assim, o que me preocupa nessas respostas técnicas e pasteurizadas, vamos colocar aqui, eu vou colocar uma opinião pessoal, né? Toma-se, né, em todos os segmentos, né, um sentimento de pessimismo, né, de retração, de insatisfação e, ao mesmo tempo, né, de irresponsabilidade. Afinal, né, o governo que cometeu seus erros, então agora, né, nós estamos isentos dessa responsabilidade de virar esse quadro. E eu acho que não é bacana ficar martelando, porque em qualquer meio de comunicação, né, principalmente aí os meios que têm mais penetração, internet, rádio, TV, você vai ouvir o mesmo discurso. Né? Então, eu vou usar aqui, colocar um outro discurso aí para o teu, né, teu leitor, para o teu, né, telespectador. Eu acho que está na hora da gente começar a colocar um pouquinho a mão, né, na nossa consciência e se responsabilizar. Então, assim, tem crise? Tem. Nós vamos ficar o quê? Parados, esperando o quê? Chegar o Salvador da Pátria, esperar 2016, comemorar a virada do ano como se fosse o último dia e achar que em 2 de janeiro vai mudar tudo. Eu acho que está um pouco... É um momento, né, de nós aqui, enquanto povo criativo, povo bem-humorado, povo que acredita, colocar a mão na massa e começar a reverter o quadro, começar a trabalhar efetivamente. Né? Então você vê alguns empresários, e muitos aí fecharam portas, né, alguns conhecidos, bons empresários fecharam portas, e outros optaram em sair e buscar a diversificação, buscar um novo posicionamento, buscar o cliente, e tem dado certo. Perfeito. Então, acho que está na hora um pouco de a gente mudar um pouco esse discurso, que é um discurso que está... Vou usar uma expressão que eu vi de um professor de Portugal, reitor da Universidade de Lisboa, é um discurso inflacionado demais. Ele não diz com relação a essa situação, né? Está falando sobre educação, mas é um discurso que já está inflacionado. Se fala muito e pouca atitude, esperando o governo resolver o problema. Então está na hora de nós resolvermos o problema. Agora a situação está aí, o governo precisa ajustar suas contas, precisa fazer sua lição de casa, que vem sendo postergada, não é de hoje, já faz muito tempo, né? Apostou-se no modelo que se mostrou frágil. Eu vou ter que, infelizmente, ser indelicado e te interromper. Tá. Pessoal, não saiam daí que a gente vai voltar rapidinho para ele não perder o fio da meada. Olá, pessoal, estamos de volta. Lembrando que o bate-papo é com o Eduardo Maluf. Nós estamos falando sobre a situação econômica do nosso país, sem querer ser pessimista, já que você chamou a mim e os meus leitores, né, e o telespectador, a fazer parte desse movimento que possa, de uma certa forma, trazer um resultado diferente, né? Não ficar simplesmente esperando o governo mudar a situação. Então, dentro desse contexto, fala para mim, qual é a relação do déficit com o crescimento, com a inflação,
taxa de juros e desemprego. Poxa, que bom, né? Muita coisa. Mas é sistêmico, né, a situação. Então vamos lá. Quando você fala em déficit, você deixa claro, né, para todos os interessados, principalmente, né, os investidores, que você não está tendo aí uma gerência sobre as suas contas. Tá? Isso passa, isso é transparente. Tá. E quando você tem aqui, vamos pegar, eu gosto de usar algumas figuras aí mais próximas, né? É como aquele cunhado que não consegue controlar as contas e te pede dinheiro todo ano emprestado. Tá. Ele tem aí, passa para você uma impressão muito negativa. É isso que passa aí para os investidores. Tá? Então, a primeira preocupação, né, é você ter comprometido, né, o seu grau de investimento. Né? O que nós chamamos de grau de investimento? Né? É aquele país que tem toda a condição de receber investimentos que, com certeza, vai remunerar os seus investidores e vai transmitir aquela segurança, aquela certeza. Porque o mercado de capitais, o mercado, né, de investimentos, ele é muito sensível. Tá? Ele topa assumir um risco, sim, mas é um risco calculado, né, e é uma aversão a qualquer outro cenário que seja diferente daquele de, olha, você vai pagar. Então, eu preciso ter certeza que você vai pagar. Então, quando se demonstra essa situação, eu preciso recorrer a financiamento, né? Tá. Então, quando eu começo a financiar isso, eu começo a me comprometer, a ficar tomado, como se fosse um cheque especial. Quem, né, dos caros leitores aqui não passou, e dos caros telespectadores, não passou por aquela situação do gerente ligar para você e dizer assim, olha, você está aí há muito tempo, né, tomado no seu cheque especial. Né? Existe um número aí, um número de corte, né, que o mercado internacional estabelece, que a dívida bruta, né, de um país não deve chegar aí em 70%. O Brasil está beirando, não está nem 70%, aí vamos colocar aí no final, no começo do semestre, falávamos aí em 64%, 65%, mas assim, no andar da carruagem pode ficar muito próximo esse número. Tá. E ficando próximo esse número, gera-se aí um problema com relação à confiança, à credibilidade, pode também impactar na questão do grau de investimento, e você perdendo esse grau de investimento, a captação de recursos fica muito mais cara. Tá, e com isso a taxa de juros sobe? A taxa de juros sobe para aquele que está captando. Por outro lado, você tem uma instabilidade, porque o governo precisa arrecadar mais, então ele começa a onerar mais. Né? Nós ouvimos aí um comentário um tempo atrás sobre a questão da volta da CPMF, que é uma maneira de você arrecadar mais esse recurso. Você arrecadando mais recursos, sobra menos para investimento. Por outro lado, o governo sem ter folga no seu caixa, porque na verdade ele está devendo, ele não investe em infraestrutura, perdemos a competitividade, perdemos a produtividade. Essa é a palavra mais séria. Perdendo a produtividade, eu não fico assim competitivo com outros mercados. Sim. Consequentemente, eu não produzo em volume suficiente e eu tenho um fenômeno chamado inflação de demanda. Estou indo muito rápido? Então, a inflação de demanda é assim, né? É uma inflação mais estrutural que envolve o quê? A falta de oferta de produtos e serviços. Né? Se todo mundo começar a consumir, eu vou ter falta, vou ter escassez. E essa escassez na lei de oferta e procura gera elevação de preço. Gerando elevação de preço, nós temos uma política monetária. Essa política monetária nossa, ela trabalha com que expediente e agenda, né? Aumento da taxa de juros para inibir consumo, como nós vimos aí nos meses anteriores com relação a veículos, linha branca, né? Que caiu, né, de uma maneira bem drástica as vendas. Por quê? Taxa de juros elevada, o pessoal fica mais, né, inibido para realizar as compras, as vendas caem, e aí você automaticamente aumenta estoque e o desemprego vem. Como uma crescente que a gente tem observado aí, que tem, né, se confirmado aí nesses meses. Bom, moral da história, está tudo desarrumado. Está desarrumado. Só para fechar o bloco, fala para mim, quais são esses fatores que acarretam essa crise? É culpa exclusivamente do governo, como a gente falou no primeiro bloco, ou também temos a nossa... Vamos lá, tem alguns aspectos aí. O governo, como o nosso sistema é um sistema, né, que conta com a participação do governo, o governo é o grande agente desse processo todo, né, e sobre ele recai grande responsabilidade, mesmo porque ele assumiu essa responsabilidade. Por outro lado, você tem empresariado que sofre muito, não há dúvida, essa taxa de juros
arrebenta aí com a questão da captação de recursos, né, inviabiliza o capital de giro, mas há alguns empresários, não pode ser generalizada a postura, que se aproveitam de uma situação e ao se aproveitar, né, eles elevam os preços. Então, era algo que deveria ser, né, verificado aí por cada empresário, né? Tem uma ineficiência latente também nos processos produtivos, né, que precisam aí de uma revisão, né, de uma nova análise, de um novo olhar, né, no sentido de você buscar mais produtividade, produzir mais com menos. E aí você tem a população também que precisa colaborar na questão, né, do que consumir e como consumir, né, o consumo que nós chamamos de consciente, né? Sim. Não só em termos de sustentabilidade, né, que é algo que tem gritado muito, mas principalmente em termos de, olha, é agora o momento de comprar ou é o momento de poupar, né? Porque nós temos aí uma necessidade de poupança interna muito grande. Coisa que não está acontecendo, ao contrário, está tendo um movimento, um fluxo, né, invertido, o pessoal está tirando dinheiro e não poupando. Então, acho que nós deveríamos buscar aí um pouco mais de simplicidade aí nessa questão aí de consumo, porque você tendo aí um consumo mais consciente, um consumo mais, né, racionalizado, eu acho que isso contribuiria em certa medida para uma redução aí desses preços. É o que se esperava aí com a elevação da taxa de juros, que não funciona, porque o problema é estrutural. Perfeito. Bom, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu vou antecipar o nosso intervalo, porque o tempo que resta você não consegue, não dá tempo. Tudo bem. Tá? Então, pessoal, não saiam daí, por favor. Olá, pessoal, estamos de volta. Bate-papo com o Eduardo Maluf. Nós estamos falando sobre questões econômicas. Fechamos o bloco anterior com o Eduardo nos dizendo que nós temos que ter mais do que uma mentalidade, né, de consumo consciente, mas uma postura consciente. Sim. Ok. A partir do momento que eu faço o meu papel de ter essa postura consciente, existe uma outra ponta chamada governo. Sem dúvida. Né? Então, neste momento, o que o governo precisa fazer para ele trazer mais confiança para o país no todo, né? Bom, a pergunta ela é simples e a resposta é extremamente complexa, né? Porque você tem vários fatores. Primeiro que a nossa crise, ela não é só de fundo econômico, ela é de fundo político. Tá. Então, eu acho que o primeiro aspecto efetivo, na minha modesta opinião, é a questão da transparência efetiva, né? E de assumir a responsabilidade, né? Discursos, como a presidente fez o comentário, entendemos que é uma situação difícil, mas pode ter havido um erro, pode ter, né, pode ter se estabelecido alguma meta de forma inadequada. Esse pode ser, é uma meia-culpa, eu acho um pouco complicado. Eu acho que isso deve permear, né, todas as esferas, né, do poder público, né, nos três poderes. Então, há de haver a responsabilidade e a transparência, acho que é o primeiro aspecto. Se erramos, erramos. Okay. Não houve um erro. Poxa, não houve erro, não. Há o erro, é só verificar o desemprego, né, verificar a inflação, verificar aí todos os indicadores que não deixam mentir. Então, o primeiro aspecto é assumir a responsabilidade. O segundo aspecto é ajustar essa base, porque houve aí uma retaliação clara, né, da base. É uma base extremamente complicada, são alianças complicadas, né? É lógico que aí um cientista político faria uma análise muito melhor do que a minha, mas eu diria, há de haver aí um ajuste aí nessa questão da base, né, e um acerto de interesses, né? Então tem muita gente aí jogando contra, gente da base jogando contra o próprio governo. Então o governo tem que ajustar em termos de diálogo. Eu acho que faltou muito, né? Principalmente o que excedeu no governo de Lula, faltou no governo de Dilma, né? Tá. Essa é a minha percepção enquanto contribuinte, né? Enquanto uma pessoa que pensa, né, sobre várias situações. Faltou diálogo, né? Então a própria reforma política, reforma administrativa que se estabeleceu há alguns meses, ela veio no sopetão e você percebe que careceu e carece de diálogo, né? Então vamos cortar ministérios? Ok, eu acho que muito saudável você reduzir a máquina, mas houve um diálogo a respeito? Como é que vai ser o processo? Todos aí, né, participaram dessa construção? A sensação que fica, Eduardo, é que algumas coisas que têm sido feitas pelo governo é muito mais pela pressão popular
do que o planejamento. E não é fácil. Não é? Então, é sabido que quando não existe planejamento, a tendência da coisa é ser mais difícil, é ser mais morosa, porque você erra caminhos, você erra decisões, erra escolhas e assim vai. E né? sem a participação efetiva né, do colegiado, vamos chamar assim o colegiado dos partidos ali, a base, né? Aí vai ficar sempre o coro, né, daqueles que falam assim, olha, eu não falei isso. Pois é o coro do dedo apontado, né? Então aí eu não tenho a responsabilidade, porque não foi eu quem decidi. Eu não assumo, né, como propriedade minha aquele ato. E aí eu deixo lá, né, o pai da criança, se a criança é feinha ainda, principalmente, né? Quem é que vai querer assumir aquele filho feio? Pois então, na verdade, olha, o filho é dele, não foi eu quem fez. E aí está esse jogo de empurra. Exatamente. Né? Então começa do diálogo. Acho que a boa palavra é diálogo. Então, reconhecer o erro. Responsabilidade, né? assumir responsabilidade e dialogar. Dialogar. Eu acho que é o melhor caminho nesse sentido, né? Nós estamos aqui no momento, né? No momento do programa, né? Que há uma pressão, principalmente política, de impeachment, né? Sim. Eu espero que quando for ao ar o programa isso não tenha acontecido, que vai ser muito interessante, né? Falarmos aquilo e aconteceu algo, mas assim, eu acho que num país democrático, né? Com uma democracia que vem se consolidando aí a cada ano, e é lógico, com uma série de lições de aprendizagem, né? Com uma série de necessidades também e demandas, eu acho que a gente não pode pensar em atitudes radicais dessa natureza. Okay. Primeiro que falta opção. Então tá bom, vamos aí mudar o governo. O problema não é mudar o governo, é mudar a mentalidade. Tá. E aí é uma tarefa realmente bastante difícil. Pensando no hoje, tá? Você tem 2 minutos e meio, infelizmente. Pensando no hoje, que conselho você daria para o nosso telespectador, levando-se em consideração o contexto de recessão que vivemos? Então, primeira coisa, né, é o trabalho. Não tem outra coisa para te dizer, né? Trabalhe aí com determinação, trabalhe com seriedade, com foco em resultados. Eu acho que, é lógico, você está hoje na empresa, mas talvez você não esteja. Isso é um problema muito sério. Mas trabalhe, né, da melhor maneira possível, com todas as suas forças e os recursos que você tem disponível. Para o empresário, né, empreenda. Eu acho que parece até que é um conselho vazio, né, e redundante, mas empreenda, busque novas oportunidades, busque novas parcerias. A criatividade aí é fundamental. E o diálogo entre, né, o empresário e o colaborador, ele deve acontecer, né? Para o aluno, para o estudante, né, nós estamos aí no meio da educação, né, estude, mas não para tirar um certificado. Estude de maneira aí focada, de maneira, né, diligente e principalmente buscando uma autonomia para você gerar um conhecimento produtivo, não um conhecimento, né, reprodutivo, ou seja, repetir aquilo que as outras pessoas falaram. Isso não traz nada. Para o professor, né, resgate o seu papel, né, de educador, aquele que conduz, né? Então, é necessário ter gente ali na sala de aula, na linha de frente, né, formando profissionais, né? Para os governantes, né, seriedade, transparência, né, honestidade, né, que é uma palavra que nós deveríamos utilizar como aconselhamento, mas é uma palavra que a gente tem que estar reforçando, honestidade de princípios, honestidade no discurso, parar de utilizar, né, esses momentos, né, para fins partidários. Sim. Eu acho que o momento agora é focar na solução, é suprapartidário, é uma nação, né, um país que atingiu um grau de investimento, atingiu uma posição, é um país de potencial, só que sempre ficamos aí no si e sempre o si não chega. Então, eu acho que todas as áreas, né, da sociedade, elas devem se mobilizar nesse sentido. Por isso que eu comentei sobre a mudança de postura. Não é um otimismo barato, né? É com trabalho. Não passamos por nenhuma guerra, apesar que, né, em termos de segurança, nossa Sim. situação é delicada, mas guerras declaradas não passamos, né, por nenhuma calamidade, né, natural. Contudo, não passamos fome. Nada, né? Temos toda a condição, todo o potencial, todos os recursos. É a questão aqui de se posicionar. Eu entendo isso. Não é simples, não é fácil, longe disso. Mas é um início de um processo de retomada, né? Que aí você pode acelerar esse processo. E principalmente nas urnas, né? Vote em projetos e não em discurso. Acho que nós votamos muito em discurso, né? Quem fala de maneira mais articulada, né? Que massageia, né, os nossos ouvidos, que massageia, né, e alimenta os nossos sonhos, é o que tem levado às eleições, né? Então, é votar assim de maneira consciente, ver projeto, não só lá no executivo, no legislativo, inclusive, né? Para que nós possamos começar de fato a construir um país
com solidez, com produtividade, porque essa é a regra do mercado hoje, é produzir com menos, é gerar mais recursos, porque o pessoal não está de brincadeira. Então, acabou a brincadeira, né? Acabou o amadorismo. Agora é hora de você trabalhar e trazer resultados. Sim. E, enfim, agradeço muito. Eu ia fazer um comentário, mas já buzinaram que acabou. Então, Maluf, mais uma vez, obrigada. Pessoal aí de casa, obrigada pela audiência e até a semana que vem, se Deus quiser.